né? Há também, dentro disso, o mito da sinaptogênese, ou seja, que se eu der os estímulos corretos no momento certo, eu vou criar conexões cerebrais que nunca serão esquecidas e que vão ser conexões, quase que conexões perfeitas, para que ele possa exercitar, fazer aquela habilidade da melhor maneira possível, né? Então, isso tudo fica na cabeça, né? Eu não vou entrar no mérito da questão científica, de tipo, quais são os estudos que falam, que não sei o quê. Existe todos uns estudos que falam contra tudo isso e que isso não é real, né? Em que as pessoas pegaram alguns estudos e manipularam os estudos para conseguir falar sobre isso, sobre essa idade de ouro, sobre essa sinapse e tudo, mas eu não vou falar isso. Eu queria só que a gente voltasse ao conceito da funcionalidade da educação, né? Quando a gente pega esse mito e a gente pega esse mito do período crítico e transforma isso numa realidade pra gente, a gente fica, quanto pai, tão preocupado em cuidar dos períodos críticos para será que meu filho está no período crítico de aprender inglês, de aprender chinês, está no período crítico de aprender futebol, eu fico tão bitolada com essa coisa que sai da minha cabeça algo que é mais importante do que aprender uma nova língua né? O que é mais importante do que isso? É a relação afetiva que há entre o educador e o cuidador e a criança, né? Então, muitas vezes as crianças ficam muito longe dos seus pais, muito longe de quem cuida delas, para que elas sejam expostas a todas essas atividades, porque é sempre pensando nessa questão da funcionalidade, né? Então, é mais importante para o bom desenvolvimento da criança o vínculo afetivo que ela faz com o cuidador do que a quantidade de informação que ela recebe, que a quantidade de estímulo externo que ela recebe, né? Essas conexões sinápticas que acontecem durante os primeiros anos de vida, elas são suficientes para que o cérebro possa se desenvolver adequadamente até o final da vida, né? Se a gente for pensar, as grandes mentes do mundo, elas não tinham acesso a nada disso. Eles não iam nem à escola antes dos 6, 7 anos de idade. E foram grandes pensadores, né? Platão, Aristóteles, não sei o quê. Você acha que eles tinham natação, judô, não sei o quê? Não existia isso. Não existia, porque isso simplesmente não é importante, né? Então a gente se coloca um monte de mas meu filho precisa, mas como é que eu vou ter um filho se ele me custa natação, se custa judô, se custa não sei o quê, aí eu tenho que me preocupar com a alimentação orgânica, não sei o quê. É tanta coisa que a gente coloca na nossa cabeça para que ele seja um ser humano perfeito, para que ele tenha uma função no mundo, que é a função de ser um bom médico. Isso é uma coisa muito pequena para a educação de um ser humano. Há muita coisa muito mais importante do que isso, né? Graças a Deus que não é assim. Graças a Deus que a gente não precisa ficar super preocupada com períodos críticos, não sei o quê. Como eu falei isso um dia para uma amiga minha. Os nossos filhos dependem menos da gente do que a gente imagina, né? Então, se a gente der... E ainda bem que é assim, né? Então, se a gente der o mínimo de estímulo necessário, né? Outro dia a gente estava falando isso no Facebook. Porque perguntaram, porque meu filho tem 1 ano e 9 meses e ele fala poucas coisas. Será que a culpa é da gente, que a gente fica falando por ele, não sei o quê? Gente, pelo amor de Deus, para de pensar isso. Num ambiente normal, em que há pessoas conversando, em que há pessoas que falam com a criança, e certamente essa mãe é uma dessas, porque se ela está acompanhando o Instagram, provavelmente ela se preocupa com a educação do filho dela, então ela está tentando conversar com o filho dela minimamente, a criança vai se desenvolver. Ela não depende, a criança, graças a Deus, ela não depende nossos estímulos totalmente eficazes para que ela consiga se desenvolver bem. Não é assim que funciona. E graças a Deus que não é assim. Ela depende sim do vínculo afetivo que ela estabelece com a gente, nós pais, cuidadores.